milhões de crianças existem no mundo? Quantas milhões precisam de subespecialidade? Muita gente pergunta por que eu não fiz R3. E quando a gente está na residência, vocês sabem disso, nós temos uma pressão muito grande para fazer R3, porque é como se você ser só pediatra não fosse especialista o suficiente. E eu sofri muito disso e eu entrei na residência decidida a fazer R3. Então, o primeiro ano, no final das contas, a gente só sobrevive, não reflete muito sobre isso. Mas no segundo ano de residência, você acaba pensando que logo aquele ano vai acabar. Na minha época ainda eram 2 anos. E você precisava tomar uma decisão. Porque tem as provas, tem um lugar que você vai escolher, você muitas vezes já tá aí com uma certa estrutura familiar meio montada, né? Às vezes tem noivo, tem marido, tem namorado, enfim. E eu comecei a pensar que realmente eu deveria fazer. Eu fiz um estágio de UTI pediátrica em Florianópolis, em que eu estava decididíssima a fazer o R3 de UTI. Inclusive o pessoal lá, né, que me recebeu disse, não, com certeza ano que vem você vai estar aqui e tal. Mas quando eu saí desse estágio e eu comecei a conversar com especialistas, comecei a ter um pouco mais de autoconhecimento da minha parte, eu entendi que talvez essa não fosse a melhor escolha. Eu tenho uma questão comportamental de que eu gosto de fazer as minhas escolhas. E eu entendi isso durante o final do R2, que eu basicamente estava cansada e infeliz, não pela residência, porque eu amava trabalhar, eu amava estar ali, mas por eu não ter escolha sobre a minha própria vida. Então, tinha que trabalhar na Páscoa, tinha que trabalhar no Natal, tinha que trabalhar no Réveillon, era plantão, e aí você não pode tomar café, você não pode almoçar agora, você não pode fazer nada do que você quer fazer da sua vida, sendo que você já é um adulto que caminha pelas próprias pernas. E aqui, isso para mim foi decisivo. Eu entendi que eu estava muito cansada dessa situação de não poder escolher nada e também não tinha dinheiro, porque afinal de contas estava saindo da residência, comecei com 0 e terminei com coisa nenhuma. Comecei a trabalhar e comecei a ter contato realmente com os especialistas. Então eu conversei com gastro, conversei com pneumo, conversei com os intensivistas muito seriamente, né? Poxa, o que você acha da sua profissão? Como que você tá? E eu entendi que talvez ser um subespecialista não me colocasse no topo da cadeia. Talvez eu não ganhasse muito mais do que um pediatra geral ganharia. E ao contrário do que eu imaginava, alguns desses colegas que eram pediatras gerais, eles estavam mais satisfeitos com a própria profissão do que os subespecialistas. E alguns subespecialistas estavam até ponderando atender pediatria geral. E eu falei, tá, então tá tudo bem eu não fazer um R3. Eu acho que eu consigo encarar isso, eu consigo bater no peito e dizer, sou só pediatra geral, que não é só, pelo contrário, né? Ser pediatra geral já é uma especialidade e tanto. E encarei isso. Hoje eu não consigo, e assim, agradeço grandemente por eu ter tido esse estalo a tempo e não ter começado um R3, ter ficado 2 anos, às vezes, trabalhando para depois ter que assumir a minha posição de pediatra geral, que é o que realmente eu gosto de fazer. E imagino que se você está em dúvida aí, se deve ou não deve fazer R3, eu acho que a gente deve conversar com a gente mesmo. Entender os nossos limites e não seguir o fluxo, né? Às vezes a gente faz isso de efeito de manada. Ah, tá todo mundo fazendo, poxa, e todas as minhas colegas fizeram. Todas as pessoas que eu conhecia fizeram. E muitos dos meus colegas, eles dizem, mas você tá ficando louca, você é excelente profissional, você precisa fazer uma subespecialidade. E aí você tem que dizer, não, eu não vou fazer, tem que bater no peito e você tem que entender os seus limites. Os meus limites realmente eram os financeiros, que eu precisava trabalhar, então eu não conseguiria me dedicar ao estudo 100% da subespecialidade sem trabalhar, eu realmente não tinha absolutamente nada.
e também pela questão das minhas escolhas. Eu não conseguiria mais trabalhar com pessoas me mandando o tempo todo e eu não podendo fazer tendo minhas próprias decisões. Então eu acho que isso é importante vocês analisarem e assim, não tenham medo de ser pediatras gerais e de ficar sem empregos. Pelo contrário, né? A gente tem muito mais crianças precisando de pediatras gerais. Claro que a subespecialidade tem e precisa muito, mas assim, você não vai ficar desamparada e sem emprego por ser um pediatra geral.